Olá, o Panorama está começando. Veja agora os destaques da edição desta terça-feira, 9 de junho. No Giro de Notícias, presidente Jair Bolsonaro assina decreto que regulamenta a chamada Logística Reserva de Medicamentos. Estado de Minas Gerais lança uma plataforma virtual para divulgação de tecnologias mineiras. Pastoral da Comunicação da Diocese de Caratinga faz um convite aos fiéis do município. E veja também, saiba como lidar com o luto durante a pandemia. No quadro Pense Direito, você vai saber para o que serve o instrumento jurídico conhecido como habeas corpus. E ainda, saiba como orientar e proteger as crianças da Covid-19. Não saia daí, o Panorama está no ar. Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro regulamentou a chamada Logística Reversa de Medicamentos. Com isso, as drogarias e farmácias terão que receber de volta sobras ou medicamentos vencidos e destinar os produtos para um descarte correto. As drogarias ofereceriam um espaço nas lojas para que o consumidor final fizesse o descarte desse medicamento e as distribuidoras de medicamentos ficariam com a incumbência de recolher esse material nas drogarias e dar o descarte final. Ou eles vão incinerar, ou eles vão devolver esse material para os laboratórios. O barco Hospital Papa Francisco já está novamente desbravando as águas do Rio Amazonas e chegando até as comunidades ribeirinhas do oeste do Pará. Ele deixou de operar por um período, mas há um mês, principalmente pelo apoio financeiro do Pontífice, que fez uma doação de R$10 mil, está de volta às expedições para entregar cestas básicas e kits de higiene às famílias isoladas por causa da crise do coronavírus. O Estado de Minas Gerais lançou uma plataforma virtual para a divulgação de tecnologias mineiras. O projeto Vitrine Tecnológica vai aproximar as universidades com o setor privado, garantindo desta forma a diversificação econômica. Veja. Adianta ter uma ótima ideia e ninguém tomar conhecimento dela? Não. Por esse motivo que nós estamos lançando em Minas Gerais a Vitrine Tecnológica, que vai disponibilizar para o mercado mais de 2.000 patentes oferecidas por pesquisadores e por universidades. Não é isso, Passalho, que é o nosso secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico? Exatamente, governador. A Vitrine Tecnológica vai aproximar todas essas patentes e ações que a academia produziu e aproximar esses produtos do mercado, aproximando e fazendo com que a sociedade conheça o que a academia produziu e poder aproveitar melhor dessas oportunidades. São mais de 30 ICTs em todo o estado que já fazem parte da nossa vitrine tecnológica e a tendência é que nós tenhamos cada vez mais patentes ali mostradas. Vai estar dentro do site da FAPEMIG e vai estar dividido por setor industrial. Então nós temos ali diversas oportunidades que poderão agora estar visíveis para o mercado conhecer e as empresas. É isto, pessoal. Eu tenho certeza que Minas é um celeiro de talentos que muitas vezes não são reconhecidos porque o seu trabalho não fica visível. E agora, com essa ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com certeza esse pessoal vai ter a sua oportunidade.
A Pastoral da Comunicação da Diocese de Caratinga faz um convite aos fiéis para rezarem 54 terços pelo fim da pandemia e pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. A iniciativa teve início ontem e acontece sempre às 18 horas. Nos próximos 54 dias, nós faremos a meditação do Santo Terço, na intenção do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, aqui de Caratinga, e também pelo fim da pandemia do coronavírus, unidos ao Santo Padre, o Papa Francisco, que nos tem pedido nos últimos dias que rezemos nessa intenção. Nosso querido diácono Igor irá nos explicar melhor como procederemos com essa oração. Padre Moacir Ramos Nogueira, provedor do hospital e pároco desta paróquia São João Batista Catedral, insistentemente tem nos pedido para que rezemos pelo hospital. E neste tempo em que nos preocupamos tanto com a saúde pública, queremos reforçar nossas orações nessa intenção. Por isso, rezaremos como nos ensinou Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Rezaremos durante 54 dias o Santo Terço. E rezaremos da seguinte forma: faremos 3 novenas, ou seja, 27 dias, rezando, pedindo pelo hospital. E outros 27 dias, ou seja, outras 3 novenas, agradecendo pelo hospital, por Deus ter acolhido e atendido às nossas preces. Rezaremos da seguinte forma: no primeiro dia, começaremos hoje, rezaremos os mistérios gozosos. No segundo dia, os dolorosos. No terceiro, os gloriosos. No quarto, os gozosos. Depois, os dolorosos e gloriosos. E seguindo essa mesma ordem, sempre gozoso, doloroso e glorioso. Todas as nossas paróquias da Diocese de Caratinga serão convidadas a participar e a meditar o Santo Terço, que será transmitido através das redes de comunicação, dos canais de comunicação da nossa Pastoral Diocesana, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. E se você não conseguir nos acompanhar por um desses meios, não se preocupe. O mais importante é você rezar conosco, no seu horário, como puder, nessa intenção. Rezemos juntos pela saúde do nosso povo, pelo Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Deus nos abençoe. O distanciamento social necessário durante a pandemia acrescenta uma camada extra à dor de familiares que vivem o luto por causa da perda. A ausência do ritual de despedida, imposta como barreira de proteção ao coronavírus, tem agravado um momento difícil de quem passa por esta experiência. Perder um ente querido por si só já traz muita dor. A morte de uma pessoa querida, de uma pessoa que a gente ama, é uma experiência devastadora. A gente sente que caiu o nosso chão. Por isso, os rituais, eles são uma forma que nós criamos de dar algum sentido, alguma ordem no meio desse caos, no meio dessa experiência tão devastadora. Os rituais fúnebres estão presentes desde os primórdios da nossa civilização. Então eles são muito importantes, né, para nós, porque ajudam no processo de elaboração de luto. Como, por exemplo, quando nós velamos um corpo, nós entramos em contato com a concretude da perda. Nós fazemos as nossas homenagens, as nossas preces, nós acendemos velas, nós abraçamos e somos abraçados, né, pelas pessoas que a gente gosta, por nossos amigos, por nossos familiares. Enfim, cada cultura tem o seu ritual de despedida. Em tempo de pandemia, como a que estamos vivendo, quando não há possibilidade de despedida e de rituais fúnebres como o velório e o funeral, o luto pode tornar-se ainda mais delicado para a família. Distante do corpo que se encontra em um caixão, lacrado e sem poder dar um último adeus, milhões de pessoas têm enfrentado esta nova realidade no mundo inteiro. O que o nosso tempo coloca como um imenso desafio é que os rituais de despedida presenciais, né, tão importantes para nós e para a nossa cultura, eles não podem acontecer exatamente nesses casos de morte de coronavírus, né?
Isso vai colocar as pessoas em contato com uma dor ainda maior. Se não é possível velar e cumprir esses rituais, né, tão fortes e tão presentes na nossa cultura, o que a gente pode fazer? A despedida de uma pessoa próxima falecida é essencial, um momento que pode evitar o sentimento de culpa e a possibilidade de se adquirir um transtorno mental. Diante do luto, as pessoas podem passar por algumas fases: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. E tudo isso pode ser ainda mais doloroso diante dessas mudanças impostas pela pandemia do coronavírus. Eu sugiro aqui algumas pistas, né, algumas possibilidades. O Tom Almeida, que é fundador do Movimento Infinito e ativista em cuidados paliativos, ele nos diz da importância de nós criarmos outros rituais simbólicos, não com a ideia de substituir os rituais, né, que nós já temos, mas que a gente crie rituais que façam sentido na história do vínculo que eu tinha com a pessoa que eu perdi. É fundamental criar esses rituais, esses outros rituais, como uma forma também de legitimar o sofrimento por essa perda. Especialistas reforçam que, apesar do parente ou amigo não poder se despedir da forma como era feita antes, a saída é pensar que o sentimento por quem se foi permanece. Eu vi o caso, por exemplo, de uma senhora de 90 anos, que infelizmente ela perdeu o filho por coronavírus, e ela pediu então para que a funerária ela fizesse um outro caminho e que passasse com o carro em frente à casa dela para que ela pudesse se despedir do filho. Nós podemos pensar em outros rituais, né? Você pode escrever um texto, você pode cozinhar alguma coisa que a pessoa gostava como uma forma de homenagem. Você pode reunir também as pessoas, né, familiares, amigos, por meio de plataformas digitais e fazer uma cerimônia de homenagem. Ou então também reunir essas pessoas num momento posterior à pandemia e fazer todas essas homenagens que nós costumamente fazemos. Este é um momento que requer muita racionalidade. Caso você tenha perdido alguém, né, por essa doença, pelo coronavírus, você está mais do que legitimado a sentir essa dor, especialmente por não ter podido estar presente, né, por não estar ao lado dessa pessoa nos últimos momentos dela. Mas não se esqueça de que ela é mais do que a morte dela. Wellington Nogueira, o fundador dos Doutores da Alegria, ele sugere que a gente acolha a morte para celebrar a vida. Acolher o luto, o sofrimento, a dor da perda para celebrar a vida de quem nos é muito caro é uma via de elaboração do luto, que nada mais é, na verdade, do que uma travessia, né? Uma oscilação entre a perda e a restauração, como diz a psicóloga Maria Helena Franco. É compreender e sentir que aquela pessoa ela se foi fisicamente, mas ela continua presente, de outra forma. Ela está presente em mim, nas minhas lembranças, ela tem uma morada interna, né, em mim e no legado que ela deixou. O habeas corpus é um instrumento jurídico bastante utilizado. Mas o que significa? Para o que serve? É o que você vai ver agora no quadro Pense Direito. O habeas corpus é um dos remédios constitucionais previstos na nossa Constituição. É remédio porque visa tutelar um direito fundamental que porventura seja atacado, seja prejudicado. Daí surge a expressão remédio, para tratar a pessoa, tratar o direito da pessoa que está sendo violado ali, naquele caso concreto específico. O habeas corpus é tratado também como uma ação autônoma de impugnação. Autônomo porque começa do zero, é uma nova ação, de modo que não é um recurso em algum processo que está em andamento. Do latim, o termo habeas corpus pode ser traduzido como corpo livre e serve, esse instrumento processual, ele serve para poder tutelar o direito à liberdade de locomoção de cada pessoa. Então, aquela pessoa que viu a sua liberdade ser indevidamente restringida, seja por uma prisão, seja porque está internada em algum hospital psiquiátrico e não consegue sair, ou mesmo no hospital em geral, mas está ali indevidamente mantida em cárcere e não consegue sair por algum motivo que seja ilegal,
ela pode impetrar o que a gente chama de habeas corpus. O termo técnico é esse, impetrar, porque os direitos fundamentais são cláusulas pétreas na Constituição, quer dizer que não podem ser alterados para ser restritos ou abolidos, sendo cláusula pétrea, o termo técnico é impetrar. Para poder impetrar um habeas corpus não precisa de muita formalidade não, porque em razão desse status constitucional e de tutelar um direito tão valorado, tão importante que é a liberdade de locomoção, a lei não impõe muita formalidade ao habeas corpus não. Tanto é que qualquer pessoa pode impetrar um habeas corpus. Não é necessário nem ser advogado. A pessoa pode escrever um habeas corpus de próprio punho, remeter isso ao Tribunal de Justiça, que isso vai ser apreciado e autuado, tá bom? Então não é necessário que seja advogado para poder impetrar. É claro que é interessante que a pessoa procure um advogado, porque é ele que vai saber dar os fundamentos jurídicos para conseguir aquela liberdade, conseguir buscar a liberdade. Mas não é necessário, legalmente falando, que se atue, que se peça essa liberdade por meio de um advogado, não. O habeas corpus pode ser impetrado por qualquer pessoa. E também não tem prazo. Se a prisão foi ontem, 6 meses atrás, 1 ano atrás, não importa. O habeas corpus pode ser impetrado a qualquer tempo, não tem prazo para poder impetrar o habeas corpus. Existem duas modalidades de habeas corpus, a preventiva e a repressiva. A preventiva é para quando a pessoa ainda não teve a sua liberdade de locomoção restringida, mas está em vias de ter. Está num cenário em que daqui a algum tempo, ou tudo indica que a sua liberdade de locomoção vai ser indevidamente restringida. Nesse cenário, a pessoa pode impetrar, ou pode contratar um advogado para impetrar o habeas corpus preventivo. Ela não foi presa ainda, mas tudo indica que ela será presa num futuro não tão distante, num futuro breve. Existe também o habeas corpus repressivo, que é para quando a pessoa já teve a sua liberdade de locomoção restringida indevidamente e agora vai buscar, através desse instrumento judicial que é o habeas corpus, a anulação ou a cassação ou a reforma, digamos assim, daquela decisão que decretou a sua prisão, tá bom? Ou de qualquer ato que tenha decretado a sua prisão. Então, esse é o objeto do habeas corpus repressivo. Preventivo é para quando a pessoa não foi presa ainda, repressivo é para quando a pessoa já foi presa ou o ato de que decreta a prisão já foi emanado, já foi praticado. Basicamente é isso. O habeas corpus ele é uma via constitucional para se buscar a liberdade, é um instrumento muito importante, porque ele é um instrumento que mais rápido tramita no Brasil, no judiciário brasileiro. Desconheço outro instrumento que tramite mais rápido que o habeas corpus. O próprio mandado de segurança, que é um instrumento também muito rápido de tramitação, ele não tem prioridade sobre o habeas corpus. O habeas corpus tramita mais rápido que até o mandado de segurança. Então, para a gente perceber o quanto o nosso constituinte, o nosso legislador, valorizou o direito à liberdade das pessoas que porventura estejam presas ou em vias de ser presas indevidamente. Tá? Então, o habeas corpus vale tanto para uma prisão ilegal, que tenha excedido o prazo legal dessa prisão, quanto para uma prisão considerada desproporcional. Se a pessoa, no caso concreto, ela é primária, de bons antecedentes, cometeu ali um crime que não denota que ela vá reincidir, vá reiterar, dependendo, pode ser buscada a soltura através do habeas corpus também, tá bom? Então, basicamente é isso. Chegou a hora de ver como está a previsão do tempo para Caratinga. Quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 14 graus e a máxima de 27 graus. Já quinta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens e também não chove. A mínima é de 14 graus e a máxima de 28 graus. Sexta-feira, a previsão continua como as dos dias anteriores. Sol com algumas nuvens e não chove. A mínima é de 14 graus e a máxima de 27 graus. Muitas vezes as crianças não sabem exatamente do que se trata a pandemia que estamos vivenciando, até mesmo como uma forma de proteção por causa do excesso de informações desnecessárias. Mas existem algumas formas e truques de conscientização e cuidado sobre o assunto. Confira. A pandemia do novo coronavírus está afetando a todos, inclusive as crianças, que de certa forma estão mais vulneráveis em qualquer patologia e são consideradas grupo de risco. Só que a maior preocupação é que elas podem se tornar um vetor do vírus.
Os estudos, mundialmente falando, mostram que, graças a Deus, né, o Covid-19 ele não tem muitas repercussões significativas, manifestações tão severas na criança, muito menos, um percentual muito menor do que em adulto, né? A preocupação muito grande de crianças que a gente tem em relação às crianças serem os possíveis vetores, né? Porque os estudos mostram que grande percentual das crianças, mesmo aquelas que testaram positivo, desenvolveram a doença ou de forma oligossintomática, que são com poucos sintomas, ou mesmo da forma assintomática, né? Esse impacto tão repentino pode gerar traumas e por isso é fundamental que os pais procurem orientar seus filhos sem gerar pânico nos pequenos. Quanto menor a criança, mais simples e reduzida deverá ser a explicação. Tem que preocupar e tentar assimilar, orientar as crianças, educar, né? Porque teve uma quebra da rotina na vida delas, né? Parou de ter escolinha, criança parou de ir num parquinho, parou de sair, parou de ir na sorveteria, né? Quando começou a pandemia, criou-se algumas medidas instrutivas e educativas para a criança, aquela musiquinha sem abraço, sem beijinho, sem aperto de mão, né? Para a criança poder assimilar que não pode fazer aquilo porque pode ser uma forma de se transmitir, de ficar dodói, né? Não adianta você chegar e explicar para a criança: o coronavírus é uma doença viral provocada pelo SARS-CoV-2. Você explicar isso para a criança, ela não vai entender. Você tem que fazer uma forma dela familiarizar com o que é a doença, né? Os riscos. Não pode dar beijinho, não pode dar aperto de mão, não pode ficar tocando. Então, além de estarem conscientes e adotarem todas as medidas de prevenção, os pais devem também promover e replicar todo o cuidado que é feito na rotina diária da pandemia com os filhos. A criança ela não sabe promover o autocuidado, né? Porque a gente dá as orientações, o que fazer, passar álcool em gel, lavar bem as mãos com água e sabão. Isso é fácil a gente orientar em relação ao adulto, mas a criança, como que ela vai assimilar isso? Isso é muito importante porque nós, adultos, pais, mães, responsáveis, que promovemos o cuidado da criança. Por isso que é muito importante a gente resguardar as crianças, né? Cuidar, ter toda a atenção em relação a isso, pelo fato da criança ser um possível vetor, né? De uma forma assintomática aí. Uma das principais formas de se evitar a transmissão do vírus é por meio da utilização de máscaras. Porém, gira uma dúvida em torno da situação em relação às crianças abaixo de 3 anos. Elas devem utilizar ou não? Ela é indicada em qualquer idade, né? Obviamente, se você pega uma criança aí de 1 ano de idade, você põe uma máscara nela, ela fica agitada, chorosa, agitada, a utilização da máscara naquela criança ali vai ser maléfica, né? Porque às vezes o choro pode obstruir o nariz, pode às vezes faltar oxigenação, essas questões. Mas uma criança lá de 2 anos, você colocou a máscara nela, ela ficou tranquilinha, sem ficar agitada, não tem problema nenhum, não vai ter nenhum comprometimento. Isso vai muito da reação que a pessoa tem. Você coloca na criança, ela ficou agitada, ficou chorosa ali, você vai tirar a máscara dela, porque a utilização da máscara com choro, com agitação, vai ser mais prejudicial do que ela ficar sem. Estamos caminhando para o final de mais uma edição do Panorama. Continue conectado com as notícias em nossas redes sociais. Lá você tem acesso a vários conteúdos e pode também enviar uma mensagem para a gente com dúvidas ou sugestões. E se preferir, entre em contato com o nosso WhatsApp. Muito obrigado pela audiência e companhia. Até amanhã.